Você acha que o ouro é só usado para fazer joias e brilhar no pescoço de rappers? Se você pensa assim, você está perdendo um dos maiores sinais que a economia mundial hoje está dando para você. Enquanto a gente discute o preço do tomate, que está lá nas alturas, os donos do mundo, grandes bancos, grandes instituições financeiras, grandes gestoras, estão olhando para um único lugar: o ouro. Dá uma olhada nisso. Acabamos de romper a barreira histórica de 4.600 dólares por onça. Isso não é normal. Quando o ouro sobe desse jeito, ele não está dizendo que ele vale mais. Ele está gritando que o dinheiro de papel, o dólar, o real, está valendo menos. O ouro é o termômetro da febre do mundo. Mas o que é isso afinal? Com certeza não é ouro. Mas, por fins didáticos, imagina que isso aqui fosse ouro. E por que algo assim poderia ser tão valioso? Por conta da sua escassez. Quando a gente fala de mercado financeiro, normalmente as coisas que têm valor são coisas escassas. Então, o ouro, como um metal precioso, é algo que é difícil achar, é difícil você trabalhar com ele, né? Você tratar ele, você transformar um pedaço de metal em algo assim tão bonito e tão precioso. E todo esse trabalho tem um custo, e esse custo é colocado no valor dele. Que até voltando para o que a gente estava falando no início do vídeo, né? A onça de ouro bateu 4.600 dólares. Mas afinal, o que é uma onça, né? Por que o pessoal tenta complicar tudo? Para você ter uma ideia, quando a gente fala de uma onça de ouro, a gente está falando ali de uma moeda. Poderia até ser uma moeda dessa, eu não pesei essa moeda, mas uma onça equivale a 31 gramas. Então imagine que uma moeda em torno desse tamanho aqui, de puro ouro, está valendo hoje em torno de 4.600 dólares. Exatamente, um pedaço assim de nada. Por quê? Porque ele não é um produto, não é um metal escasso. E as economias, isso não é de hoje, as economias desde lá da sua geração visualizou isso e visualizou uma forma de poder deixar prático a utilização da transferência de recursos. Ou seja, quando esse material foi descoberto e começado a utilizar no comércio, foi utilizado muito por uma reserva de valor. Só para você ter uma ideia hoje, lá na época do Império Romano, com uma onça de ouro, né, ou seja, uma moeda de ouro ali de 35 gramas, você comprava uma roupa de luxo naquela época. Hoje, trazendo para os dias atuais, com uma moeda de ouro, com uma onça de ouro, né? Hoje você não vai chegar num lugar e entregar uma moeda de ouro, mas com o valor que a gente tem hoje no mercado, né, de 4.600 dólares, você pode comprar um terno de luxo também. Ou seja, isso mostra que a gente tem o nosso poder de compra preservado. Isso nos mostra que, enquanto o ouro conserva o nosso poder de compra, o papel moeda, que a gente conhece hoje como o real, o dólar, ele destrói, porque quanto passar do tempo, menos ele vai valer. E isso eu não tirei da minha cabeça, tá? Isso é o que funciona, isso que acontece na economia. Hoje, as grandes economias, para ter uma proteção, eles sempre mantêm uma reserva de ouro em seus bancos centrais, né, que eu quero dizer. Antes, né, isso ali, não vou me aprofundar tanto nesse tópico, mas quando a gente está falando ali da época onde foi instaurado o dólar como uma moeda global, era também decretado que o dólar teria paridade com o ouro, ou seja, eles estabeleceram um valor fixo do dólar, só que para você trabalhar com dólar ou você imprimir mais moeda com dólar, você teria que aumentar a sua reserva de ouro. Hoje não funciona mais assim. Isso que eu estou falando é algo que a gente viveu ali algumas décadas atrás na conferência de Bretton Woods. Se você quiser se aprofundar mais nesse tópico, eu posso trazer um vídeo para falar só sobre isso. Eu até mencionei sobre isso em um dos vídeos antigos de Plano Real, inclusive eu vou deixar aqui o card acima para você que quer se aprofundar mais, mas é só a gente falar de relance sobre isso. Então, hoje as moedas elas não têm algo por trás, é totalmente baseado na confiança. Até por isso que tem muita oscilação em momentos que o mercado ele está com muita incerteza, né? Que nem a gente viveu na pandemia,
A gente viveu depois que a Rússia iniciou a guerra com a Ucrânia, depois que teve tensões no Oriente Médio, a tensão com a China e Taiwan. Então, tudo isso acaba impactando as moedas globais, porque deixa os mercados mais incertos e as economias com menos certeza do que vai acontecer. Isso faz com que as moedas que não têm um lastro, né, que não tem algo ali por trás, que é totalmente baseado na confiança, acaba perdendo valor. Já como o ouro, que é uma reserva de valor, se precifique com isso, ou seja, ganhe valor. E é por isso que o ouro está batendo máximos atrás de máximas. E a máxima ela vem de semanas já. Algumas semanas atrás, o ouro bateu também a máxima de 4.400 dólares. Aí nessa semana bateu a máxima de 4.600. Não sabemos o teto, só sabemos que é importante estarmos expostos a esse tipo de ativo, principalmente considerando o poder de reserva de valor que ele tem. Mas quando eu falo sobre isso, não significa que você vai pegar todo o seu dinheiro e vai aplicar em ouro. Você precisa diversificar. E quando falo de diversificação, é importante ler seu perfil. Então, é importante você ter um profissional que te ajude com isso. Mas será, Chico, que o ouro ele vai ter esse papel daqui para frente, considerando todas as mudanças que a gente tem hoje, né, com o estabelecimento de moedas digitais nas economias, a descentralização das economias com Bitcoin? Será que o Bitcoin não vai ser o novo ouro? Assim como o dólar, o euro, o real, o Bitcoin, eu não imagino ele substituindo o papel do ouro na economia global. Por quê? Qual que é o objetivo do Bitcoin? Não é necessariamente ser a reserva de valor no contexto de uma guerra global. É basicamente você proteger seu capital de uma fazendo uma descentralização do governo. Porque o Bitcoin ele não tem lastro com nenhum governo, então nenhum governo ele tem o poder de aumentar a emissão, reduzir a emissão, que nem o real, o dólar ou o euro tem. Então esse é o papel dele. O fato de existir moedas digitais, criptoativos, isso não elimina o papel do ouro. Então, mesmo com essas mudanças, acredito que faz sentido você permanecer posicionado em ativos como esse, a fins de diversificação. Então, não vire as costas para o ouro, busque entender mais sobre e como você pode alocar. Existem diversas formas de investir em ouro hoje em dia. Existe através de ETFs, que são fundos negociados em bolsa, que você pode adquirir e ter uma exposição em ouro. Você pode realmente comprar ouro físico, se você realmente quiser, mas entenda que isso acaba travando um pouco o seu recurso. Mas o que é mais importante nesse vídeo e que você entenda e que você leve para frente é que quando a gente fala de ouro, a gente está falando de um material, um mineral que ele tem a capacidade de dizer qual que é a situação do nosso mundo. Então, em momentos, isso historicamente, em momentos de alta de ouro, ou a gente está vivendo uma crise ou uma guerra, então é um alerta, né? É um sinal assim que você tem que estar por dentro, e você tem que estar atento a esse tipo de movimento de mercado para você saber como posicionar os seus investimentos. Agora, se você não investe, não tem carteira de investimento, você não sabe nada sobre investimento, você caiu de paraquedas nesse vídeo, deixe um comentário aqui abaixo para eu poder entrar em contato com você e quem sabe a gente poder fazer ali um bate-papo para poder te auxiliar ali nos primeiros passos. Que hoje, como meu papel como assessor é realmente esse. Além de educador financeiro como eu sou, meu papel é ajudar as pessoas a iniciar ou até mesmo atingir objetivos financeiros através do mercado de capitais. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever, que é importante você estar acompanhando para você estar por dentro de novos conteúdos. Além disso, deixa o like para esse vídeo alcançar novas pessoas e você estar sempre recebendo. E deixa um comentário ali sobre o feedback, sobre alguma sugestão que você tem sobre o canal. E claro, ative o sininho para toda vez que sair vídeo novo você receber. Fico por aqui e até a próxima.